Deus seja louvado. Título desta mensagem: a solidão e os escolhidos. Quero nesta mensagem compartilhar com você uma coisa muito importante. Você já parou para pensar porque você anda quase sempre sozinho? Já se fez essa pergunta olhando ao redor e notando que os dias e as horas passam, as semanas avançam e mesmo que esteja em meio a tantas pessoas, você ainda sente que está só? Não tem problema se esta pergunta te incomoda. Na verdade, talvez seja justamente isso que você precisava ouvir hoje por esta mensagem. Há um motivo para tudo, inclusive para essa solidão, que insiste em caminhar com você. E talvez, se você ouvir até o fim, encontrará uma resposta que mude a forma como você tem enxergado a sua própria vida. Porque o que parece rejeição pode ser proteção. O que parece abandono pode ser um chamado. E o que parece silêncio pode ser o próprio Deus falando de uma forma mais profunda. Você pode achar que está sozinho, mas e se na verdade você estiver apenas separado? Porque Deus tem uma forma única de agir com aqueles que Ele escolhe para propósitos maiores. E quando Ele escolhe alguém, Ele começa retirando coisas, afastando pessoas, calando vozes e fechando portas que pareciam boas. É doloroso, mas é necessário. Deus precisa do seu coração inteiro e Ele sabe que muitos laços que você insiste em manter estão, na verdade, te prendendo ao que Ele quer que você deixe. Por isso, talvez você tenha se sentido assim um pouco fora do lugar, como se não pertencesse a nenhum ambiente. E talvez você tenha se visto rodeado de gente, mas sem conseguir se conectar de verdade. E isso te deixou confuso, porque no fundo você tem amor para dar. Você é uma pessoa que cuida, que se doa, mas parece que ninguém fica. Parece que todo mundo vai embora. Não tem nada de errado com você. Você não é difícil de amar. Você não é complicado. Você só é diferente. Você é sensível e pessoas sensíveis demais geralmente assustam os corações que ainda vivem na superfície. Você sente o mundo com mais intensidade. Percebe o que os outros não enxergam. E isso pode ser demais para quem ainda vive distraído. Mas para Deus isso é dom. É sinal de que Ele pode usar você. E antes de te colocar para cuidar de outros, Ele está cuidando de você. Está tratando suas feridas. Está curando o que ninguém viu. Está te preparando em silêncio, porque os maiores instrumentos de Deus são forjados na solidão. Olhe para a vida de Jesus Cristo. Ele era seguido por multidões, aclamado por onde passava, mas nos momentos mais difíceis estava só.
No deserto, ele estava só. No Getsemane, ele estava só. Na cruz, ele estava só. E nem por isso estava abandonado. Muito pelo contrário, ele estava cumprindo o propósito mais elevado que já existiu. E você talvez esteja passando por um deserto parecido, um tempo em que tudo está quieto, as mensagens não chegam, os convites pararam, os encontros esfriaram. É como se o mundo tivesse dado uma pausa e te deixado esperando. Mas não é abandono, é lapidação. Deus está te formando em silêncio, porque há coisas que só se aprendem no silêncio. Há curas que só acontecem quando tudo ao redor se cala. Há encontros com Deus que só acontecem quando estamos só. Tem gente que só entende o valor da companhia de Deus quando perde todas as outras companhias. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Não como castigo, mas como oportunidade de aprofundar a sua relação com aquele que nunca te deixou e nunca vai te deixar. Talvez enquanto você ora pedindo amigos, Deus está tentando te mostrar que antes de tudo, Ele quer ser seu maior e melhor amigo, que te ama de verdade. Porque quando este amor estiver firme, quando a sua identidade estiver firmada em Deus, aí sim Ele poderá colocar pessoas ao seu lado que não vão te quebrar, que não vão te usar, que não vão te fazer retroceder. Porque tem pessoas que Deus não permitiu que se aproximassem de você. Porque se elas viessem agora, iam te distrair, iam te afastar do foco, ia te impedir de crescer espiritualmente. E às vezes Deus nos isola para nos proteger. Às vezes Deus nos esconde para nos preservar. E isso não é fraqueza, é privilégio. Porque o esconderijo de Deus é o lugar mais profundo, onde Ele revela quem somos, onde Ele nos dá instrução que não poderiam ser ouvidas em meio ao barulho da multidão. Deus fala no secreto, e se você está nesse lugar hoje, silencioso, afastado, incompreendido, aproveite. É ali que nascem os grandes chamados. Pense em Samuel, aquele menino entregue ao templo ainda tão pequeno. Ele não tinha amigos por perto, não vivia como os outros meninos da sua idade, mas enquanto os outros corriam e brincavam, ele aprendia a ouvir a voz de Deus. E foi no silêncio que ele ouviu o chamado. Foi na solidão que ele ouviu ser pronunciado pelo céu. Agora, pense em você. Quantas vezes você já sentiu algo dentro do seu coração? Uma inquietação que não dá para explicar, uma vontade de ir além, de entender o sentido da vida, de buscar algo que os outros parecem nem notar. Isso é Deus te chamando. Isso é o Espírito te atraindo para mais perto de Deus. Mas, para ouvir essa voz, é preciso estar disposto a passar um tempo só. É preciso aceitar o processo. É preciso confiar que, mesmo sem entender,
você está sendo guiado. Porque quem é chamado por Deus precisa estar firmado nele, não nas pessoas. E é na dor que muitas das vezes conhecemos a fidelidade de Deus. Lembre-se que existem pessoas como você, espalhadas por aí, pessoas que Deus separou, pessoas que foram chamadas para viver algo maior. E essas pessoas, no início, quase sempre caminham sós, porque nem todos vão entender o seu coração, nem todos vão suportar a sua luz, a sua presença incomoda os ambientes onde a verdade não está presente. A sua entrega faz os outros se sentirem expostos, mas continue, porque você não foi chamado para agradar, você foi chamado para transformar, e para transformar, muitas das vezes será preciso suportar a rejeição, suportar a espera, suportar o silêncio, mas um dia Deus vai te honrar, um dia Ele vai te colocar no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, e você vai entender por que tantos se foram. Você vai agradecer por não ter sido aceito onde queria estar, porque o que parecia perda era livramento, o que parecia abandono era alinhamento, e o que parecia esquecimento era Deus trabalhando em segredo. Ele estava te preparando para algo que você ainda não consegue ver, mas vai chegar e você vai entender. Foi por isso que você andou sozinho, foi por isso que ninguém ficou, foi por isso que doeu tanto, porque Deus precisava de espaço para te moldar. E hoje você não é mais o mesmo, você é forte, você é luz, você carrega algo do céu, e quem carrega o céu precisa aprender a caminhar em silêncio antes de falar em nome de Deus. Por isso, não reclame mais da solidão. Abrace, use ela para crescer, use ela para orar, use ela para ouvir o que só pode ser ouvido quando tudo cala. E quando bater a saudade, quando o coração apertar, feche os olhos e diga: Senhor, meu Deus, estou aqui e sei que o Senhor está comigo e Ele vai responder, porque Ele nunca te abandonou, mesmo quando ninguém mais estava, porque Ele é fiel e Ele não esquece dos seus escolhidos. E quando você menos esperar, alguém vai chegar na sua vida e te reconhecer, não como os outros fizeram, olhando só a aparência, o que você tem, o que você pode ofertar, mas vai olhar dentro dos seus olhos e ver quem você é, e vai se conectar, não com a sua beleza, com o seu status, com o seu carisma, mas com a sua essência. E você vai sentir naquele instante que finalmente alguém viu a sua alma, mas esse alguém só vai conseguir enxergar sua alma porque ela foi lapidada na presença de Deus. E porque ela foi moldada no tempo em que você caminhava só. O tempo da espera, o tempo do silêncio, e não foi um tempo perdido, mas foi um tempo sagrado. Deus estava escrevendo
sua história com tinta invisível aos olhos humanos, mas no momento certo ele vai revelar cada linha e você vai ver que tudo teve sentido. Quantas das vezes você se perguntou: será que sou eu mesmo? Será que eu sou mesmo importante para Deus? E Ele com carinho te responderá. Nas pequenas coisas, num pôr do sol que te evolucionou, num pôr do sol que te emocionou, numa música que tocou no momento certo, numa mensagem como essa que chegou até você. Porque Deus fala com quem Ele ama. E Ele ama você, mesmo quando você falha, mesmo quando você se afasta, mesmo quando você duvida, Ele continua te buscando, Ele continua te chamando pelo nome. Não por aquilo que você fez, mas por quem você é. Escolhido, separado, amado. Talvez você esteja agora sentado no seu quarto, olhando para o teto, sentindo aquele vazio que não passa. Já tentou preencher com séries, filmes, com redes sociais, com conversas rápidas, com relacionamentos vazios, mas nada preenche. Por quê? Porque você sente falta, não é de gente, é da presença do Altíssimo Deus e da sua voz te dizendo: você é meu, eu te separei, eu tenho algo lindo para fazer com a sua vida. Só que para viver isso, você precisa confiar, precisa entregar, precisa aceitar que existe um propósito, até na dor ou na solidão que você às vezes sente no momento. Nada é em vão, nenhuma lágrima é desperdiçada. Cada noite mal dormida, difícil, cada madrugada acordado, cada oração feita com o coração partido, tudo isso está diante de Deus e Ele está vendo, Ele está com tudo anotado, Ele está cuidando. Pense agora em uma flor rara, ela não cresce em qualquer lugar, ela precisa de um solo específico, de uma temperatura exata, de um cuidado constante. Ela não é como as outras e é por isso que ela demora mais a florescer. Mas quando floresce, ninguém consegue tirar os olhos. Assim é você, uma flor rara, alguém que Deus está cultivando com cuidado, que não pode ser exposta antes da hora, mas que precisa de silêncio, de tempo, de espaço, porque sua beleza será revelada no tempo certo. E quando for, vai impactar vidas, vai gerar frutos, vai curar corações. Mas primeiro, você precisa permitir que Deus te regue, mesmo quando ninguém mais vê. E talvez você diga: mas eu estou cansado, já esperei demais, já suportei demais. Eu entendo. Deus também entende. Ele não ignora sua dor. Ele está bem aí do seu lado, agora, enxugando cada lágrima invisível aos olhos humanos. Ele te abraça no silêncio, Ele te envolve com paz, mesmo quando dentro de você está em guerra, porque Ele não é como os seres humanos. Ele não chega
só quando está tudo bem. Ele entra nos destroços, nas ruínas, nas tempestades. Ele não tem medo da sua dor. Ele não se assusta com a sua fraqueza. Ele te ama do jeito que você é, mas te ama tanto que não vai te deixar assim. E quando você se sentir mais fraco, mais vulnerável, mais sozinho, lembre-se, é aí que Ele está mais perto. Deus não está longe, Ele está tão perto que você nem imagina. E Ele te sustenta, mesmo quando você pensa que está caído. Você chegou até aqui, não foi por acaso, foi Ele quem te segurou, foi Ele quem te deu forças invisíveis para levantar da cama naqueles dias difíceis, foi Ele que colocou paz no seu coração quando tudo dizia é o fim, não tem mais jeito. Você está de pé por milagre, e se chegou até aqui é porque tem algo grande à frente. Lembra daquela promessa que parece esquecida? Deus não esqueceu. Sabe aquele sonho que você enterrou? Deus viu aonde foi enterrado. Ele está preparando o terreno para ressuscitá-lo no tempo certo, porque Deus é especialista em ressuscitar o que parece morto. Ele faz nascer rios no deserto, caminho no impossível, esperança e luz onde só havia escuridão. Não desista, agora você está mais perto do que você imagina. A solidão que você sente hoje será testemunha amanhã, e você vai testemunhar contando com os olhos cheios de lágrimas. Foi Deus quem fez tudo isso. Foi Deus que me sustentou quando todos me abandonaram. Saiba disso. Você não é esquecido. Você é escolhido. E os escolhidos andam por caminhos diferentes. Os escolhidos sentem mais, choram mais, lutam mais, mas também experimentam mais do céu e da presença de Deus. Porque quanto mais profundo é o vale, mais alto será o monte. E você vai subir, vai ser elevado, não por mérito, mas por graça. Não pela sua força, mas por humildade e obediência. Não por influência, mas por fidelidade. E Deus vai completar a boa obra que começou em sua vida. E ao ouvir esta mensagem, glória a Deus, se você estiver, onde você estiver, sinta a presença de Deus no seu coração. E Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.